Amém. Maravilha. Só melhora um pouquinho mais meu retorno, Samuel. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Obtenha sabedoria e entendimento, e não se esqueça das minhas palavras, e nem delas se afaste. Provérbios 4:5. A sabedoria é a coisa suprema. A sabedoria determina o favor de Deus na sua direção. A sabedoria, ela determina a sua própria saúde. A sabedoria determina a sua riqueza. A diferença entre as épocas da tua vida depende da tua sabedoria. Aqui nós precisamos compreender. A sabedoria, ela realmente determina o favor de Deus nas nossas vidas, porque o sábio, ele anda e vive segundo os princípios da palavra de Deus. A sabedoria não é genética. Nós vemos aqui um exemplo claro, um pai esplêndido como Davi e um filho estúpido como Absalão. A sabedoria, ela não passa de pai para filho, ela precisa ser adquirida por cada pessoa. Ela não é algo que se herda, é algo que se aprende, é algo que se adquire. Da mesma forma que nós falamos que Deus não tem netos, Ele só tem filhos. Todos precisam nascer de novo, todos precisam ter um encontro real com o Senhor para viver essa vida e essa novidade de vida que o Senhor traz para nós. A sabedoria também não é produzida pelo tempo. Nós vemos aqui um pai mais velho, um filho mais novo. O pai estúpido, o filho brilhante. Então não é a idade que determina a sabedoria, mas é o adquirir, é o buscar, é o ter temor do Senhor no seu coração. Então nós vemos pessoas idosas que não são sábias, e nós vemos pessoas jovens que adquiriram sabedoria, porque sabedoria é uma decisão. Quando nós tomamos a decisão de mergulhar na palavra, no conhecimento, no temor do Senhor, nós nos tornamos sábios. O caminho do vencedor, uma coisa é a pessoa de Jesus, a outra são os princípios que ele ensinou. Uma coisa é o Filho de Deus, outra é o sistema de Deus. São duas coisas distintas. Tem gente que conhece Jesus, mas não vive os princípios que ele ensinou. Tem pessoas que conhecem o Filho de Deus, mas não vivem no sistema de Deus. O que determina a sua vida não é conhecer Jesus, mas é andar por aquilo que ele ensinou e viver no sistema que Deus estabeleceu. Há um sistema que Deus estabeleceu para que a gente possa viver abundantemente, para que nós possamos viver de forma abundante. Antes de ontem eu estava falando lá na igreja do pastor Flávio, e eu estava dizendo da tristeza que nós vemos, porque muita gente vive com os pés no reino e a cabeça no outro lugar. Muita gente está fisicamente aqui na igreja, mas a sua cabeça é dominada pelo sistema desse mundo. E é por isso que muitos, a grande maioria dos cristãos, ainda não experimentou a vida abundante. Jesus diz em João 10:10, que Satanás é um ladrão que veio senão para roubar, matar e destruir. Mas ele veio trazer vida e vida abundante. Então existe um sistema que Deus estabeleceu para que os seus filhos vivam abundantemente. Uma coisa é a vida de Deus, outra coisa é a lei de Deus. Uma coisa é o rei, outra coisa é o reino. Eu preciso fazer parte desse reino. Conhecer o rei não muda a minha vida. O que muda a minha vida é estar no reino desse rei. É viver o sistema desse rei. Amém? Uma coisa é ter uma experiência com Deus, a outra é a sabedoria de Deus na sua vida. A experiência com Deus é algo maravilhoso, mas a sabedoria de Deus, ela muda a tua vida, ela muda a tua estrutura. Você quer ter uma família saudável? Então estabeleça a sua família dentro dos princípios que o Senhor estabeleceu, do sistema. Então a Bíblia nos mostra qual é o sistema para uma família feliz. Vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos como convém ao Senhor. Você pode dizer: eu não quero viver nesse sistema,
é um direito, mas você não tem direito de requerer a promessa de viver aquilo que a Bíblia promete para quem vive nesse sistema. A palavra do Senhor diz que o coração dos pais precisam ser convertido aos dos filhos, e dos filhos convertidos aos pais. Para quê? Para que a maldição não fira a terra. Talvez você diga, mas eu não gosto do meu pai. É um direito seu, mas você não tem direito de requerer as promessas do reino. Se você quer viver a verdadeira felicidade que Deus prometeu para a família, você precisa andar no sistema do reino. Você precisa adequar a sua vida ao sistema do reino. E vós, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Ou seja, é um sistema. Veja que a Bíblia não requer da esposa que ame o marido, mas que sujeite a ele. Mas a Bíblia exige que o marido ame a sua esposa com amor incondicional. É um sistema. E se nós andarmos nesse sistema, nós vamos ter uma família feliz. Nós vamos viver uma família feliz. A Bíblia exige que o coração dos pais seja convertido aos dos filhos, e o dos filhos convertido aos dos pais. Converter coração é tornar, é virar para, é estar na direção. Então, quando nós entendemos esse sistema e nós praticamos esse sistema, nós vivemos a bênção de Deus. Uma coisa é um relacionamento de coração, outra é um relacionamento com Deus a nível de mente. A pessoa de Jesus te prepara para a eternidade, mas os princípios de Jesus te preparam para viver aqui na terra. Tem muita gente que está pronto para ir para o céu, mas não vive a vida abundante aqui na terra. Por quê? Porque está fora dos princípios, está fora do sistema. A pessoa de Jesus vai abrir a porta da eternidade para você, mas os princípios de Jesus vão te preparar para viver essa eternidade já aqui na terra, nesse momento, nesse instante. Quantos aqui creem que você tem o direito de viver a eternidade já aqui na terra? Diga glória a Deus. Amém? Nós temos esse direito, mas nós precisamos entrar nos princípios do reino. A pessoa de Jesus é vida de Deus aqui na terra, e os princípios de Jesus são leis. Leis. Quando eu quebro uma lei, eu vou sofrer. Eu vou sofrer. Estava conversando com o apóstolo Jair, e ele comentando que saindo lá da comunidade, ele passou num local em que a velocidade permitida era 80, e ele passou acima, veio uma multa, ele quebrou uma lei. E eu estava dizendo para ele, a Marechal Rondon, ela tem radares em quase tudo quanto é lugar, e muitas vezes, para não chegar atrasado, nós quebramos a lei da velocidade e a multa chega. E não adianta chorar, eu quebrei uma lei, eu vou pagar um preço. Escute, guarde isso que eu vou lhe dizer, toda vez que você quebra uma lei espiritual, você vai pagar uma pena muito alta, você vai pagar um imposto muito alto, você vai abrir uma dívida na sua vida muito alta, na própria vida financeira, na vida de prosperidade. Quando nós quebramos as leis estabelecidas por Deus, para que nós tenhamos vitória, nós entramos na derrota, e não adianta nós chiarmos, não adianta nós reclamarmos, não adianta nós orarmos, não adianta nós jejuarmos, se nós não adequarmos a nossa vida à lei, aos princípios de Deus, nós não temos direitos a viver a promessa de Deus. Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém. Uma coisa, a pessoa de Jesus cria paz, e os princípios de Jesus criam a tua prosperidade. Quantos aqui querem prosperar? Aqueles que não quiserem, pode passar para mim a sua prosperidade. Quantos aqui querem prosperar? Diga glória a Deus. Agora eu pergunto, quantos vão prosperar? Eu vou prosperar. Por quê? O princípio é a sabedoria. A Bíblia me garante isso. O princípio é a sabedoria. Se eu ando no temor do Senhor e nos princípios da sabedoria,
eu vou viver a prosperidade. Veja que nós não estamos falando aqui de riqueza, nós estamos falando de algo que vai além, amém? Algo que vai bem além. Próximo slide. Um cristão pode receber a Cristo e receber a paz. Um pecador, você pode virar um pouquinho ela para cá? Um pecador pode aplicar os princípios de Jesus na sua vida e adquirir prosperidade, amém? Olha que interessante, um cristão pode receber a Cristo e receber a paz. Um pecador pode aplicar os princípios de Jesus e adquirir prosperidade. Se você ignora os princípios de Jesus, você pode continuar pobre. Duas partes diferentes do Evangelho: a pessoa de Jesus e os princípios de Jesus. A Bíblia nos fala de 4 lugares de semeaduras, que é pai, mãe, sacerdote, igreja, Israel. Isso são princípios que Deus estabeleceu para que nós adquiramos a nossa prosperidade. Se nós ignorarmos estas coisas, nós podemos fazer tudo e não sermos prósperos, e não viver essa prosperidade, Eu estava vindo de viagem, e o Rui estava falando de uma situação que aconteceu na empresa de um irmão da nossa igreja, em que ele foi roubado por um funcionário, pegaram o funcionário, porém, foi uma coisa extremamente desgastante. E aí eu estava lembrando, esse irmão é uma pessoa fantástica, está lá na igreja, mas ele não cumpre princípios. E ele poderia muito bem falar: Deus, por que o Senhor não guardou minha empresa? Por que o Senhor não impediu o ladrão de entrar lá? Porque eu não tenho aliança com você e nem você comigo. Porque eu não tenho esse direito. Você não cumpre, não pratica princípios, não há sabedoria na sua vida. Pai e mãe é lugar de honra. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Honra seu sacerdote. Honra a igreja onde você está ligado. Honre a nação de Israel. Eu vou dar uma palavra aqui para você. Procure semear em Israel. Procure semear e você vai perceber o quanto faz diferença na sua vida. Procure seu apóstolo, diga: apóstolo, eu quero investir regularmente na nação de Israel. Seja investindo para mandar o seu apóstolo para a festa de tabernáculo, seja investindo regularmente, ofertando para que abençoe os irmãos, aqueles que estão voltando para Sião. Israel está vivendo um tempo de Isaías 60, suas filhas serão trazidas no colo, e seus filhos virão de longe, estão vindo de longe, de tudo quanto é lugar. Os judeus estão percebendo que o lugar mais seguro para eles na terra não são mais as nações ricas onde eles vivem, onde eles prosperaram, mas é a nação de Israel. Então eles estão voltando para lá, estão multiplicando os assentamentos, porque são milhões, milhares de judeus que estão voltando. É um princípio de Deus, é uma promessa. Deus diz: eu vou trazer meus filhos de longe, as tuas filhas serão trazidas nos braços, estrangeiros serão os teus vinhateiros, e os reis serão amas dos teus filhos. Então essa é uma promessa, e quando nós entendemos isso, e entendemos aquilo que Paulo diz em Romanos, que nós temos uma dívida de honra com Israel, porque deles veio a lei, deles veio a palavra, deles veio os profetas, deles veio o Messias e a salvação. Então é uma nação que nos conduziu para conhecer o Deus único e verdadeiro. É uma nação que apontou o Messias, apesar de não ter recebido o Messias. Então nós temos uma dívida de honra com Israel. Chaves de sabedoria. Primeiro, todo problema da minha vida é um problema de sabedoria. Tudo aquilo que se transforma numa dificuldade na sua vida é um problema de sabedoria. Tudo será resolvido com o conhecimento. Tudo será resolvido à medida que você adquire o conhecimento. O dentista resolve problemas dentários. O mecânico resolve problemas do carro. O psicólogo, problemas emocionais.
o advogado, problemas jurídicos, o microfone, problemas do som, a cadeira, problemas para sentar. Todo problema na terra é resolvido aqui na terra. Você percebeu isso? Tudo é uma questão de sabedoria. Tudo é uma questão de sabedoria. Alguém adquire sabedoria para resolver problemas. Porque uma dor de dente é um problemão, não é verdade? Uma vez, eu estava estudando fora, na Inglaterra, e eu tinha feito um canal e não foi finalizado, e aquele canal resolveu dar sinal de vida lá fora. Eu passei apertadíssimo, porque era dor e dor e dor, que eu já estava quase querendo desistir e voltar para o Brasil, porque alguém falava que dentista era muito caro lá no exterior. Até que chegou um dia que eu falei, nem que eu tenha que usar todo o dinheiro que eu tenho, mas eu vou procurar um dentista para resolver esse problema. E a minha surpresa foi que o dentista resolveu o meu problema rapidinho e gastei pouco. Alguém com sabedoria, em meia hora, resolveu um problema que já fazia semanas que não me deixava dormir. Então, todo problema na terra é resolvido aqui na terra. É uma questão de sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Amém? O problema da minha vida está na ignorância de não ter sabedoria. Aquilo que eu não sei se constitui numa dificuldade. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Obtenha sabedoria. Salomão foi o homem mais sábio que houve, e ele declara: eu vi que a sabedoria é mais excelente do que a tolice, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Então, nós precisamos entender, e o objetivo de estarmos aqui nesses dias, é levar você a ampliar a sua visão, a modificar a sua forma de pensar, a modificar o seu jeito de agir, e você assumir a mentalidade de filhos do rei, a mentalidade daqueles que vivem no reino, daqueles que são de um outro reino, o reino dos céus. Nós não somos do reino desse mundo, nós estamos nesse mundo, mas não somos do reino desse mundo. Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Você sabia que uma embaixada dos Estados Unidos no Brasil é um território americano no Brasil? As leis brasileiras não valem para dentro da embaixada americana. O embaixador americano no Brasil, ele vive de acordo com as leis americanas. Ele não está sujeito às leis brasileiras. Ele tem o que chama-se de imunidade diplomática. Toque em quem está do seu lado e diga: você entendeu isso? Você sabia que você está em salvo-conduto e você tem imunidade para que o diabo não lhe toque e não toque na sua família, na sua casa? Mas muitos perderam essa consciência. Perderam essa consciência. A Bíblia diz que a igreja aonde nós estamos ligados, ela se torna uma cidade de refúgio para nós, aonde nós assumimos direitos ao estar ligado nesse corpo. Porém, para permanecer nesse corpo, existem princípios. Diga comigo, princípios. Você vai ouvir muito isso. Você vai entender que quando nós estabelecemos os princípios, nós vivemos a essência do que Deus prometeu para nós. Provérbios tem 31 capítulos. Leia um por dia. Quanto mais você se deleita na palavra de Deus, mais você se torna sábio. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Provérbios 1:5. Segundo, o tempo é uma moeda aqui na terra. O seu tempo é uma das coisas mais preciosas que Deus lhe deu. Guarde isso que eu estou falando. Quando a Marilene contrata alguém para trabalhar lá, você está alugando o tempo de alguém. Quanto mais sabedoria essa pessoa tem, mais cara ela é. O tempo de uma pessoa que faz um serviço que qualquer um faz, vale X. O tempo de uma pessoa
que faz aquilo que poucos fazem, vale mais. O tempo de uma pessoa que faz o que quase ninguém faz, ele vale muito. Então o tempo é uma moeda de troca, é uma moeda que você aluga, é uma moeda que Deus lhe deu, mas a sabedoria é que vai fazer valer o teu tempo. Quanto vale o tempo? Então veja, se uma pessoa vai gastar 1 hora para trocar uma roda de um carro, vale X. Aquele serviço que ela fez, por mais que seja difícil, não é um serviço que qualquer um não possa fazer. Porém, um cardiologista que passa 1 hora desentupindo a veia do teu coração, quanto vale o tempo dele? Vocês pararam para pensar? Você daria para um borracheiro desentupir a veia do teu coração? Não. Então você percebe o quanto vale o nosso tempo. Nós precisamos ter sabedoria, adquirir sabedoria, e aqui é onde estão escondidos os segredos. Quanto mais eu me dedico, quanto mais eu me especializo, quanto mais eu adquiro algo que poucos têm, mais eu adquiro possibilidades de valer e alcançar mais na minha vida. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Vocês estão entendendo? Então, se nós tivermos essa sabedoria, eu posso começar num lugar comum, mas se eu tiver determinação, se eu tiver alvos, objetivos, eu posso terminar num lugar incomum, porque eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. Você tem a bênção de Deus sobre a sua vida, e o que você precisa é adquirir sabedoria. Esses tempos atrás, um irmão lá da nossa igreja veio perguntar para mim, e ele disse: apóstolo, o que o senhor acha? Eu fazer uma faculdade? E eu disse para ele: filho, faça, porque o tempo vai passar você fazendo ou não fazendo. Ele disse: mas é desafiador. Eu falei: é verdade, mas mais desafiador será você chegar num tempo da sua vida que você não pode mais decidir o que você está decidindo hoje. Então faça. E ele entrou, e ele falou: eu tenho tanta dificuldade. Ele entrou em engenharia, e ele passando por dificuldades, vencendo. Agora no final do ano ele disse: é meu último ano, e eu já tenho uma empresa que está querendo me contratar. Há 4 anos atrás ninguém queria eu, mas agora daqui a 1 ano eu já vou ser um engenheiro, e já tem lugar aonde eu posso trabalhar. Ou seja, a sabedoria adquirida valorizou a vida daquele homem. O tempo passa, você investindo ou não investindo. O resultado é que depois que o tempo passar, você vai fechar a conta, e aquele que não investiu nada, não vai receber nada, mas aquele que investiu muito, ele tem muito para colher. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Se nós não semearmos, se nós não soubermos fazer semeaduras, se nós não semearmos em sabedoria no nosso tempo, nós não vamos adquirir valor no nosso tempo. Tempo é um dom que Deus nos deu para ser administrado. Existe tempo para tudo aqui na terra. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo da terra. Diga para quem está do seu lado: você entendeu isso? Agora olhe para essa pessoa e diga: nunca mais diga eu não tenho tempo. Isso é uma mentira, isso é um engano. O que o diabo está lhe convencendo é continuar desperdiçando o seu tempo, quando você sempre teve tempo. Vocês estão entendendo isso? Se você começar a entender isso aqui, você vai perceber: meu Deus, hoje o tempo desperdiçado nas mídias sociais, se fosse computado em dinheiro, jovens que estão perdendo oportunidades, que não saem das mídias sociais, não saem de coisas que não estão gerando para eles algo que seja relevante. Porém, tem alguns que são sábios, que usam a mídia social para gerar coisa relevante. Alguém que já entendeu: o meu tempo pode ser valorizado, o meu tempo pode ser valorizado.
Tem pessoas que usam o recurso da mídia para promover algo que lhe traga recurso. Isso é sabedoria, isso é dom. Porém, Deus dá a todos quanto lhe peça. Tiago diz: se você quer sabedoria, peça para Deus. Amém? E Ele dá para quem? Para os seus filhinhos queridos, só para uma classezinha? Diga comigo: a todos, liberalmente. Amém? Ele dá a todos liberalmente. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar. Desculpa. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Nós precisamos entender que tudo tem um tempo certo. O que nós precisamos é encontrar o tempo certo para que a nossa vida possa entrar no outro nível. Tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar, tempo de viver em paz. Muita gente, por não estar alinhada com os princípios, fala quando deveria estar calado, cala quando deveria falar, luta em tempo de paz e quer ficar em paz em tempo de guerra. Então nós precisamos distinguir o momento certo. Você sabia que se você entender o tempo de falar, muitas vezes você evita uma confusão só por ficar calado? Não é verdade? Só ficando calado você evita um monte de confusão. Uma discussão cessa quando alguém se cala. Porém, tem gente que se cala quando deveria falar. Tem pessoas que se calam quando deveriam falar. E aí, muito tempo depois, essas pessoas vêm reclamando de algo que elas nunca falaram. Eu já tive discípulos que sentaram perto de mim e falaram: mas o senhor, o dia que eu tive essa necessidade, o senhor não veio falar comigo. Eu falei: ainda não sou Deus. Eu ainda não sou onisciente. Você esteve comigo tantas vezes, por que você não falou que estava passando por isso? Ah, é porque o senhor é muito ocupado. Ah, então eu sou muito ocupado e agora você está reclamando disso. A pessoa não distingue. Fala quando não deveria e se cala quando não deveria. Nós precisamos entender tudo aquilo que você precisa resolver, você precisa buscar. Mateus 7,7, Jesus diz: batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei, pedi e dá-se-vos-á, pois todo aquele que bate será aberto, todo aquele que pedir vai receber, todo aquele que buscar vai achar. Então nós precisamos entender o tempo para todas as coisas. Nós estamos em tempo de jejum. Tem gente que quando a igreja entra em jejum, ele não entra. E quando a igreja está celebrando, ele quer jejuar. Então está todo atrapalhado. Ou seja, a igreja está em celebração, ele está jejuando. E aí ele nunca está debaixo da cobertura. Ele nunca está debaixo de um processo. E depois ele vem reclamando: ah, eu entrei em jejum, a guerra chegou, eu comecei a fazer isso. Ei, mas você está fora do tempo. Você está jejuando em tempo de paz. E você está em paz em tempo de guerra. Então nós precisamos ter consciência dessas coisas. Amém, queridos? Até aqui tudo bem? Posso ouvir um amém? Próximo slide. Você pode viver as 8 melhores horas do seu dia com sabedoria e até vendê-las. Amém? Você pode vender muito bem essas horas suas, se você tiver sabedoria. O pêndulo do relógio somente vai, porque o tempo e espaço que ele ocupa muda a cada badalada. Nós começamos nossa reunião às 6 horas, já são 7h15, 6 horas de sábado, hoje que dia que é? 13 de fevereiro
de 2016, nunca mais você vai viver. Nunca mais. Então, o tempo, ele nunca vai para trás, só para frente. E nós precisamos entender essas coisas. Quanto vale o seu tempo? Existem pessoas ocupadas que não têm tempo para nada e fazem muitas coisas. Existem pessoas que têm tempo de sobra e não fazem nada. Jesus foi focado no seu tempo. Tempo é uma semente que pode produzir o que o dinheiro não consegue comprar. Posso ouvir um amém? Então, é muito interessante, porque às vezes na igreja, nós que somos líderes percebemos isso. As pessoas que mais fazem coisa na igreja já são aquelas que têm muita ocupação. Muita gente que não tem ocupação nenhuma não tem tempo para fazer coisa que gente ocupada tem. Por quê? A mente não foi renovada. A mente não foi renovada. Precisa ser renovada a mente. Precisa ser restaurada a mente. Precisa de uma mudança de mente. Nós precisamos ter essa consciência de que o tempo que Deus nos deu é a semente para produzir a nossa prosperidade. Imagine esse cenário em uma empresa. O chefe suspira e diz: eu gostaria de tomar um suco de laranja. O empregado de R$8 por hora diz: eu também gostaria de tomar um suco de laranja. O chefe está suspirando: puxa, como eu gostaria de tomar um suco de laranja. E o empregado chega para ele e fala: eu também. Agora o segundo cenário. O empregado de 9 por hora diz: você gosta de suco de laranja? Eu gosto de Coca-Cola. Agora olha o próximo cenário. O empregado de R$10 a hora. Se eu tivesse algumas laranjas, eu faria para você. Está começando a mudar. Se eu tivesse. O empregado de R$15 a hora. Você gostaria que eu encontrasse alguém para fazer para você? Começando a mudar. Veja que a mentalidade já está mudando. Porém, um empregado que pode decidir o seu próprio salário, ele diz: voltarei logo, Senhor. 20 minutos depois ele retorna com um copo de suco de laranja e pergunta: você quer diariamente? Em que horário? Sabedoria. Se o meu chefe tem a chave que pode abrir portas para eu alçar lá em cima, é com quem eu devo fazer média. A inteligência me diz aonde eu vou bater na porta. Veja, aquele lá de cima: eu também gostaria. O outro vai lá: você gosta de suco de laranja? Eu gosto de Coca-Cola. Mas aí tem alguém que diz: eu tenho uma oportunidade. 20 minutos depois ele volta e diz: que horas que você quer que eu traga todo dia o suco de laranja para você? Você imagina que um chefe desse, quando ele for promover alguém, quem ele vai colocar em mente primeiramente? Quem que ele tem em mente primeiramente? Isso, queridos, faz a grande diferença. Isso faz a grande diferença. Sabedoria. Sabedoria. Quando Davi chegou ali naquele vale de Elá e viu aquela confusão, 40 dias, as pessoas sendo afrontadas por um gigante, ele perguntou: o que ganha o homem que enfrentar esse gigante? A necessidade abre uma oportunidade. Olha só, Davi era um pastor de ovelhas que o pai dele nunca ia promover ele para nada. O pai de Davi é tipo aquele patrão que não promove nunca o funcionário. Ele não convidou Davi nem para comer no dia que o Samuel estava lá. Agora Davi, quando chega no vale de Elá, tem um baita de um problema precisando ser resolvido. Ele poderia falar, sabe como? Como muitos: tenho nada a ver com isso. E continuaria pastorzinho de ovelhas. Eu não tenho nada a ver com isso. Ei, problemas para serem resolvidos são oportunidades para nos colocar mais alto. Eu vou repetir de novo. Problemas para serem resolvidos são oportunidades
para nos colocar em outros níveis. Talvez você já olhou um monte de problemas da sua igreja e você diz, isso não tem nada a ver comigo. Mas talvez era a oportunidade que Deus tinha aberto para você estar em outra posição aqui dentro. Na sua empresa, você já viu um monte de situações. Eu me lembro que eu tinha 30 dias de estágio em Botucatu. Eu queria ficar naquele lugar, me deram 30 dias de estágio. Em 30 dias, ou eu abria uma porta para ficar, ou eu ia voltar lá para o Maranhão. Eu precisava descobrir alguma coisa que me tornasse relevante naquele lugar. E de repente, no meu dia a dia, eu percebi que o hospital onde eu estava, a parte de medicamentos era totalmente desorganizada e muitas outras coisas. Eu peguei o meu tempo vago, eu organizei tudo, cataloguei tudo e fiquei para mim. A partir daquele dia, pastor Jair, quem queria alguma coisa vinha perguntar para mim, porque eu que tinha organizado, eu que sabia onde estava. Quando terminou os 30 dias, eles falaram, nós não podemos abrir mão de você, fica aqui conosco. E eu fui entrando, eu fui fazendo coisas, eu fui pagando preços, até que no dia que teve o concurso de residência, o meu orientador disse, pode ter 50 candidatos, você que vai ser aprovado, porque nós queremos você como residente aqui nesse lugar. Então, queridos, nós podemos usar o tempo para nos tornar relevantes ou irrelevantes. Se você entrar num lugar e a tua saída não for sentida, é porque você não se tornou relevante. Quantos estão entendendo isso? Use o tempo para se tornar uma pessoa relevante. Amém, queridos? Existem dois tipos de tempo. O cronos, que é o cronológico, é o tempo do relógio, é linear. O tempo é existencial, para descrever o tempo de natureza quantitativa, o tempo dos homens. E o outro que é o kairos, que é uma palavra da língua grega que significa momento oportuno, certo ou supremo, para descrever a forma qualitativa do tempo como tempo de Deus, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Dentro do cronos você precisa descobrir os kairos de Deus, as oportunidades de Deus. Eu sempre falo, quando eu estou ministrando seminário de prosperidade, que dentro de alguns momentos nas nossas reuniões, vem o kairos de Deus, vem o tempo oportuno onde eu posso decidir a mudança da minha vida. O problema é que muitos já não conseguem cuidar do tempo cronos e não conseguem identificar o tempo oportuno. Em nome de Jesus, que o Senhor traga um batismo de sabedoria nesse lugar, amém, queridos? Que você deseja sabedoria, que você tenha percepção de sabedoria. Você sabia que nesse momento em que a nossa nação está vivendo, existe dentro desse processo um kairos de Deus, aonde muitos aqui podem entrar e mudar de nível na sua vida? Você pode mudar de nível, ou você pode ficar se lamentando, se lamuriando, dizendo, a cidade está perdendo empregados, a cidade pode estar perdendo empregados, mas ela não vai perder gente relevante. E se você se tornar pessoas relevantes nesse momento, a sua vida entrará em outro nível, porque você, além de ser relevante, tem a bênção de Deus na sua vida. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus, se você entendeu isso. Quando nós falamos de tempo, nós chegamos ao altar. O altar é lugar de mudanças profundas. O altar é o lugar onde Deus estabeleceu um tempo oportuno para mudar a história das nossas vidas. Vamos repetir isso? Tempo oportuno para mudar a história das nossas vidas. Tempo oportuno para mudar a história das nossas vidas. Ontem eu estava falando lá na igreja do pastor Flávio, tinha um casal que há 2 anos eu estava ministrando um seminário de prosperidade, e eles estavam ali para casar, e aquele rapaz, ele estava naquele período que ele não sabia se casava ou comprava uma bicicleta, estava
aquela loucura, mas ele viu o tempo oportuno. Ele e a noiva dele viram o tempo oportuno, eles mergulharam. E eles estavam contando, apóstolo, a nossa vida mudou completamente. Hoje são líderes na igreja, vivem uma vida de bênção, de prosperidade. Por quê? Porque ele não perdeu o tempo oportuno no altar de Deus. Isso faz uma diferença muito grande. Eu lembro que há vários anos atrás, eu conversando com a esposa do Cleito e as irmãs dela, eles estavam com um objetivo de começar algo, e aproveitaram um tempo oportuno, e mergulharam, e o que Deus abriu na vida deles. Nós precisamos entender essas coisas. Há momentos que são como se Deus parasse tudo, para que a gente possa entrar. Um dia Deus falou com Abraão: Abraão, vai para o altar, e entrega teu filho. Tiago diz que ele aproveitou esse tempo, e ele foi justificado por meio da fé, quando entregou Isaque para o Senhor, e ele se tornou o pai da fé, ele se tornou amigo de Deus. Olha que coisa interessante, o altar é lugar de oportunidade. Fale para quem está do seu lado: o altar é lugar de oportunidade. Salomão, ele aproveitou a oportunidade no altar, um homem que não perdeu tempo. Ele foi para o altar, e ele não levou um boi como todo rei leva, ele levou 1000 bois. Ele passou aproximadamente 3 meses da sua vida investindo no Kairos de Deus. Quando terminou isso, Deus veio para ele e disse: pede o que você quiser. Você entrou num outro nível, você entrou num nível que nenhum rei na terra pode entrar. E eu quero dar essa palavra para você. Quando nós aproveitamos o Kairos de Deus no altar, Deus muda a nossa sorte. Amém? Deus muda a nossa sorte. O altar representa o próprio Senhor Jesus. O altar é lugar que todos devem ir: o pobre, o rico e o rei. Por quê? Porque o altar é o lugar do Kairos, é o lugar onde nós vamos investir o nosso tempo fazendo aquilo que Deus espera. Hebreus capítulo 10, no versículo 36 diz que depois de ter feito a vontade de Deus, receberemos aquilo que Deus prometeu. Amém, amados? O altar pode ser o lugar onde você muda de nível. Em nome de Jesus, que você possa descobrir o caminho do altar. Davi diz: a andorinha, o pardal encontra o caso, e a andorinha ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes, mas eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. Mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 nas tendas da perversidade. Você pode gastar 1000 dias fora do altar, mas um dia no altar vai mudar a tua história, a tua sorte. Se você crê nisso, aplauda bem forte ao Senhor. Amém? O altar é lugar de nós plantarmos as nossas sementes. Uma semente em comum produz um fruto em comum. Vamos falar juntos? Uma semente em comum produz um fruto em comum. Se você quer colher um fruto em comum, você precisa ser alguém que saiba plantar sementes em comuns. Toda semente tem um código genético, um fim determinado. A lei da semeadura e colheita sempre existirá na terra. Enquanto a terra durar, sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. A tua semente é qualquer dom, habilidade ou talento que Deus proveu para você semear na vida dos outros ao seu redor. Uma semente é um começo minúsculo com um imenso futuro. É algo que você pode fazer, saber, possuir ou melhorar a vida de outra pessoa. Seu amor é uma semente, seu tempo é uma semente, sua bondade é uma semente para os outros, sua paciência é uma semente, suas orações são sementes, seu dinheiro é uma semente. Nós precisamos entender que nós somos depósitos de sementes caminhando na terra.
Peça ao Espírito Santo para mostrar-lhe o que já lhe foi dado, natural e sobrenaturalmente, para plantar na vida de outros. Não existe um dia sequer que você não tenha como semear na vida de alguém. 2 Coríntios 9, 6 diz: e isto afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Próximo slide. Quanto maior o seu foco, maior será o seu resultado. Vou repetir. Quanto maior o nosso foco, maior será o nosso resultado. Quanto mais visão, quanto maior a visão, quanto mais focado você for no seu trabalho, quanto mais focado você for na sua vida empresarial, quanto mais focado você for no seu ministério, em tudo aquilo que Deus lhe deu, maior será o seu resultado. Pessoas focadas, elas não se desviam. Pessoas focadas não se distraem. Pessoas focadas não abrem mão daquilo que foi lhes dado. Neemias foi um homem focado. Sanbalate, Gesem e Tobias diz: ei, Neemias, vamos conversar. Ele falou: só tenho 52 dias para terminar esses muros. Eu tenho muito trabalho para fazer, não posso me distrair. Muitas vezes o diabo vai tentar distrair você naquilo que você está fazendo, naquilo que Deus lhe deu. Muitas pessoas não conseguem levar suas empresas adiante porque desfocam facilmente. Muitos líderes não conseguem levar o ministério adiante porque se desfocam facilmente, saem do foco. Muitos pastores não conseguem levar a visão adiante porque rapidamente perdem o foco, se distraem, faz uma coisa aqui, outra ali. E muitas vezes a mudança de foco, ela pode trazer uma satisfação na alma, mas ela não vai trazer o resultado que nós esperamos. Ela não vai trazer. Ou você é focado, ou você não chega a lugar nenhum. Eu vejo isso na vida da minha esposa. Ela é uma profissional extremamente focada. Ela não tem muitos anos de formada, mas desde o dia que ela se formou, ela focou. Ela focou em ser uma psicanalista. E ela passou a fazer coisas de psicanalista. Esses dias uma empresa quis fazer um grande contrato com ela, e ela exigiu da empresa que fosse naquela área, naquele jeito, daquela forma, naquele valor, focada. Ela poderia muito bem, para poder ter uma segurança de um salário mensal, abrir mão dos seus fundamentos, dos seus focos. Mas ela disse: Alain, essa empresa quando me procurou, ela já sabe quem eu sou. Eu não preciso ser o que eles querem. Eles precisam assimilar aquilo que eu sou. Eu posso dar para eles o que eles precisam e aquilo que eles nem sabem. Mas se eu perder o foco, eu não vou chegar em lugar nenhum. Muita gente perde o foco facilmente. Muita gente se perde no foco facilmente. Eu vejo isso na vida de muitos cristãos. Quando é que o foco se perde? Quando muita gente enfrenta desafios. Quando os desafios chegarem, permaneça no foco, permaneça no propósito, persevere, continue, porque isso vai mudar a sua história. Queridos, nesses dias que nós estamos vivendo, só pessoas focadas vão conseguir atravessar as turbulências, vão conseguir atravessar os momentos difíceis. Só empresários focados vão conseguir olhar a oportunidade que está diante de si e vão continuar. Só aqueles que estão focados vão conseguir chegar do outro lado, porque os distraídos não sobreviverão nesse momento. Não há como nós sobrevivermos distraídos. Se Neemias para conversar com Sanbalate, Gesem e Tobias, ele não termina a obra que Deus deu na mão dele. Deixa eu lhe falar algo: Deus colocou na sua mão uma grande obra, e você tem que ser focado. Amém? Aonde você quer chegar? Quando você quer chegar? De que forma você quer chegar? Você tem a missão da sua empresa, você tem a missão do seu ministério, você tem a missão, você tem algo focado aonde você vai chegar, ou você vive apenas sobrevivendo?
Há uma diferença muito grande do empresário que abre a porta da sua empresa para esperar alguém entrar para comprar, e aquele que produz e aquele que promove algo na sua empresa que as pessoas não vão poder deixar de entrar, porque ele está focado. Ele está focado. Quem abre a porta da sua empresa esperando alguém chegar é alguém que não tem foco, é alguém que está esperando as coisas acontecerem. Mas aquele que tem foco toma iniciativa. Diga comigo, iniciativa. Iniciativa. O vendedor que tem foco, ele não vai deixar de vender. O vendedor que está focado não vai deixar de vender. O empresário focado não vai deixar de crescer. O empregado focado não vai deixar de crescer. O líder de célula focado não vai deixar de multiplicar. A equipe focada não deixará de multiplicar. Então, quanto maior o nosso foco, maior será o nosso resultado. Amém? A confusão faz nascer a dúvida. Um terrorista com foco específico é mais poderoso do que um crente que não tem alvo. Você sabia que um terrorista derruba uma torre gêmea e crente sem alvo não consegue conquistar nem o bairro dele? Então, queridos, nós precisamos entender que tudo na vida está relacionado ao nosso alvo, ao nosso foco. Precisamos ter alvos, precisamos ter foco. Precisamos ter foco. Veja, quando Jesus, ele deu o ide para a igreja, ele deu um foco. Ele disse, comecem em Jerusalém. Depois vocês vão para Samaria, para a Judeia. Depois vocês vão para Samaria. E depois para os confins da terra. Eu vejo gente querendo ir para a África evangelizar, quando não evangelizou nem a sua geografia local. Não tem foco, ele não sabe nem o que quer, ele não sabe nem o que está fazendo, ele está simplesmente se atirando de um lado para o outro. Eu já vi missionários saírem, se darem mal, voltarem arrebentados, voltarem destroçados. Por quê? Porque nunca tiveram foco na sua vida, nunca tiveram alvo. Saíram para fazer missões porque queriam conhecer coisas novas e não porque tinham um princípio e um propósito em suas vidas. Nós precisamos ter fundamentos, precisamos ter focos. O teu alvo expõe os teus adversários. Os teus alvos confirmam quem são os teus amigos. Os teus alvos decidem o valor do teu tempo. Olha que coisa interessante. Os teus alvos expõem os teus adversários. Quando os seus adversários olham os seus alvos, eles estremecem. Quando Sambalate, Gesem e Tobias perceberam que Neemias tinha um alvo, reconstruir os muros, as portas, o templo, ele sabia, agora aquela cidade não será mais um monturo, ela será uma cidade fortificada, e eles passaram a ficar com medo, atacaram. Antes eles estavam todo mundo junto, agora um ficou de um lado e o outro do outro. Por quê? Porque eu tenho um alvo, eu tenho uma missão, eu tenho uma visão, eu tenho um projeto. Há uma diferença muito grande entre uma igreja que tem foco e uma igreja que não tem foco, uma igreja que sabe onde vai chegar. Há uma diferença, nós precisamos ter isso em mente. Amém, queridos? Os teus alvos decidem o valor do teu tempo. A tua missão é como uma lente que aumenta o problema que você vê na terra. Deus tem bênçãos financeiras garantidas no centro da tua missão. Posso ouvir um amém? Deus tem bênçãos financeiras. Você sabia que a palavra provisão é exatamente suprimento para o cumprimento de uma visão? Provisão. Deus vai dar provisão para aqueles que têm uma visão clara na sua vida empresarial, na sua vida profissional, na sua vida ministerial. Deus tem provisão para quem tem visão. Deus tem suprimento para aqueles que estão focados. É isso que nós precisamos entender. Uma igreja focada não vai faltar suprimento para ela. Uma pessoa focada não vai faltar suprimento. O sobrenatural virá sobre a sua vida. Amém, queridos? Você precisa expor os seus sonhos, estabelecer os seus alvos e caminhar na direção deles. E o Deus que chama Jeová Jirê vai derramar, vai abrir as janelas dos céus na sua direção. O que eu estou dizendo aqui hoje
é que mesmo que você seja um dizimista fiel, mesmo que você seja um primiciador fiel, se você não tiver foco, se você não tiver alvo, você vai ficar à margem daquilo que Deus tem para você. À margem. À margem. Ontem eu orava com uma pessoa e ela dizia: eu sou dizimista, sou primiciador, estou desempregado. E eu disse para ela: então vamos nos levantar, vamos ousar, porque você tem todo o respaldo de Deus para que as portas do inferno não prevaleçam contra a sua vida. Mas não fique esperando as coisas virem ao seu encontro. Vá ao encontro, levante-se, porque você tem a bênção de Deus na tua vida. Vá. O que você quer? O que você quer alcançar? O seu tempo hoje lhe qualifica, a sua qualificação qualifica o seu tempo a valer o quê? Porque se você tem a bênção, as portas vão abrir para a sua vida. Posso ouvir um amém? Teu foco presente está criando teus sentimentos presentes. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós precisamos renovar no espírito da nossa mente. O nosso foco presente está criando os nossos sentimentos presentes. Deus nos dá o dom de focalizar. A luta da tua vida está na mente. Põe a mão na sua cabeça e diga: na minha mente. A minha mente. Muitas vezes, para produzir os materiais que eu tenho que utilizar, eu tenho que vencer a minha mente. Porque hoje eu tenho um filho novo, eu chego em casa, ele quer ficar comigo até a hora de dormir. Então o tempo que eu tenho para fazer alguma coisa é depois que ele dorme. Porém, depois que ele dorme, às vezes 11h30, a minha mente, ela fica dizendo para mim: sente na televisão porque você merece relaxar. Eu mereço, mas aquilo é um tempo que, se eu não usar para aquilo que Deus está me dando, depois não vai vir mais. Então eu tenho que vencer a minha mente. Minha mente quer desfocar o tempo todo, mas se eu decidir focar, eu vou alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida. Vença, 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 vença tudo aquilo que tenta tirar o teu foco. Quantas vezes você abre o teu computador para fazer alguma coisa, a tua mente diz: entra e navega num site, entra no Facebook. Eu não sei se você já percebeu, mas facilmente você passa 1, 2 horas só curtindo coisas dos outros no Facebook, sem perceber o tempo passar. Basta entrar. Aquele tempo, eu não estou dizendo, querido, que Facebook não é uma coisa boa. Eu estou dizendo que há tempo para todo propósito. Há momentos que você só tem aquele tempo para produzir o que Deus colocou no seu coração. O Espírito lhe deu uma palavra. Se você não anotar aquela palavra, depois você não lembra mais. O Senhor te deu uma direção, uma ideia criativa. Muitas vezes Deus te dá uma ideia criativa para você aplicar na tua empresa, e aí você diz: ah não, depois eu vou ver, e aí você vai se distrair. Quando você tenta voltar, você nem lembra mais. Vocês que trabalham com criação de calçados, tudo, muitas vezes vem uma ideia criativa. Se você não puser isso no papel, vai embora, vai embora. Se você não mergulhar nesse momento, vai embora. Nós precisamos ser focados. Diga comigo: foco. A luta da mente está no seu focalizar. Focalize na palavra de Deus. Os retratos decidem os sentimentos. Aquilo que nós focalizamos na nossa mente decide aquilo que nós vamos sentir. O que eu vejo controla o que eu sinto. Amém, queridos? O que eu vejo controla o que eu sinto. Vamos falar juntos? O que eu vejo, aquilo que eu vejo controla o que eu sinto. Não foi isso? A mulher começou a visualizar o fruto errado e ela passou a desejar, ela passou a sentir, ela passou a focalizar. Muitas vezes foi o que aconteceu com Davi. Por que Davi caiu no adultério?
porque ele focalizou uma mulher que não era dele, tomando banho nua, e ele passou a desejá-la, porque os retratos na minha mente definem os meus sentimentos. O que eu foco define o meu sentimento. O que eu vejo controla o que eu sinto. O que eu ouço controla o que eu sinto. Então, aqui eu quero dizer algo. Os homens são visuais, mas as mulheres são auditivas. Uma mulher não se impressiona com um cara bombado, mas um cara de boa lábia pode levar uma mulher até o adultério, porque as mulheres são auditivas. Por isso nós precisamos guardar as janelas da nossa alma. A última ministração nossa aqui falava das janelas da alma. Guardar nossos ouvidos, nossos olhos. Guardar os nossos olhos. O homem, o que ele ouve não faz muita diferença, mas o que ele vê. Então nós precisamos guardar os nossos olhos. Precisamos guardar os nossos olhos. A Bíblia diz que se o meu olho esquerdo me faz pecar, arranca ele. Então, porque mais vale eu entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com os dois. Aquilo que eu foco e aquilo que eu ouço define o que eu sinto. Muita gente para ouvir coisas de pessoas sem aliança e daqui a pouco estão sentindo o que eles estão sentindo. Como a gente já viu líderes preciosos que foram detonados porque passaram a ouvir a voz da serpente na boca de outras pessoas. Neemias diz: eu não quero conversa com Sambalate, Gesem e Tobias. Eu não quero conversar com esses caras. Eu não quero conversar com esse espírito. Nós precisamos definir, queridos. Nós precisamos definir o que enche nossa mente, o que enche nosso coração, nossos ouvidos, nossos olhos. Amém? Escolha o focalizado do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Deixe o Espírito Santo conduzir aquilo que você vai ouvir, aquilo que você vai ver. Deixe Ele conduzir sua vida como um todo, sua vida profissional, sua vida espiritual, sua vida familiar. Em tudo deixe o Espírito Santo te conduzir. Tudo que uma empresa de marketing quer é o teu foco, porque aquilo que você focaliza, você sente. Quando você passar a sentir aquilo que a empresa quer, você vai consumir o que ela tem. É muito claro. Qual é a diferença de uma roupa de marca para uma roupa comum? O sentimento que é gerado aqui dentro. E é assim que as empresas ganham. Então, o que nós estamos falando? O foco da nossa vida determina os nossos sentimentos. Amém? Diga para quem está do seu lado: o teu foco determina o teu sentimento. Veja um foco para 2016, olhem para lá. Cada membro fazendo pelo menos 2 discípulos e 2 casas de paz. Número 2. 0. Não perder ninguém. O 1. Cada célula multiplicando pelo menos uma vez. 6. 6 batismos por células até o fim do ano. Nós precisamos focalizar nisso. Até que isso entre no seu sentimento. Quando isso entrar no sentimento de todos os líderes de célula, ninguém vai segurar a explosão que Deus vai trazer dentro dessa igreja no ano de 2016. Posso ouvir um amém? Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Isso é foco.